Na véspera de Natal de 2014, enquanto o mundo vibrava com a alegria festiva, Samina Imam, uma gerente de marketing de 34 anos da Costco, nascida em Cardiff, no sul do país de Gales, preparava-se para a temporada natalina. Ela também tinha planos de visitar sua família em Essex no dia seguinte ao Natal. Mas na véspera, Samina estava animada para um encontro especial. Então, antes de ir ao encontro, decidiu fazer uma parada rápida na Costco para pegar uma garrafa de vinho. Mal sabia ela que essa seria a última vez que alguém a veria. À medida que o Natal passava e Samina não voltava para casa para visitar sua família, sua ausência tornou-se motivo de preocupação. Seus amigos e familiares tentaram freneticamente entrar em contato com ela, com o coração batendo com um crescente sentimento de medo. As horas se transformaram em dias, mas não havia sinal de Samina. Onde ela foi? Qual poderia ser a razão de seu desaparecimento repentino? Cardiff, localizada no sul do país de Gales, na costa sudeste do país, é a capital do país de Gales. Cardiff transforma o país com suas maravilhas invernais durante o Natal. A cidade é adornada com luzes cintilantes. Encantadores mercados de Natal surgem e abundam as atividades festivas. Para os amantes da história, o castelo de Cardiff se ergue majestoso, pintando imagens de cavaleiros e antiga nobreza dentro de seus muros. Passear pelo mercado de Cardiff é uma festa para todos os sentidos, com aromas de pão recém-assado e especiarias enchendo o ar, transportando você para um mundo de sabores e artesanato local. No entanto, Cardiff não é apenas sobre sua história ou mercado. A cidade vive com risos, conversas nas ruas e a genuína hospitalidade galesa que preenche seus pubs e restaurantes. Desde museus até o Wales Millennium Center, oferece diversas experiências para todos. Mas no Natal de 2014, embora a cidade brilhasse sob o caloroso resplendor de 1 milhão de luzes, sombras inquietantes espreitavam sob a superfície. A vida de Samina Imam começou em 1980 no Reino Unido, nutrida por seu amoroso pai, Imam Din, e uma mãe cujo nome permanece estimado dentro da família. Sua herança paquistanesa era um fio vibrante que atravessava sua vida, enriquecendo-a com tradições e valores profundos. A juventude de Samina floresceu dentro dos muros da Luxford High School em 1998, onde ela emergiu como uma jovem brilhante e ambiciosa. Aos 34 anos, Samina estava em Coventry, onde assumiu o papel de gerente de marketing na Costco. Embora os detalhes de sua vida pessoal fossem escassos, sua presença era profundamente valorizada, levando alegria à sua família e colegas. Em 2014, no meio dos corredores movimentados da Costco, o caminho de Samina cruzou-se com o de Roger Cooper, um gerente de armazém de 41 anos, cuja experiência de 2 décadas em logística o mantinha enraizado na mesma loja. Seu encontro marcou o início de um novo capítulo na vida de Samina, um cheio da promessa de novos começos. Tudo parecia estar se encaixando para Samina. Seus dias estavam cheios de tranquilidade e alegria. No entanto, na véspera de Natal de 2014, um evento inesperado destruiu seu mundo. Enquanto ela aguardava ansiosamente seu encontro com Roger na véspera de Natal, também havia feito arranjos especiais para visitar sua família. Em particular, planejava passar tempo com sua mãe doente após as festividades natalinas. Na véspera, Roger comprometeu-se a passar as festas com Samina, o que a levou a reservar uma estadia luxuosa de 2 noites no Hotel Malmaison. Ela organizou cuidadosamente para que as refeições fossem servidas em seu quarto, preparando o cenário para o que deveria ser uma celebração natalina romântica. Quando o relógio marcou 4 horas da tarde na véspera de Natal, Samina concluiu seu turno na loja. Mal sabia ela que a viagem que estava prestes a fazer desviaria dos planos que havia imaginado. Após uma breve parada em uma loja de bebidas para comprar uma garrafa de champanhe, ela empreendeu sua fatídica jornada para o Hotel Malmaison. No caminho, teve uma conversa final com sua irmã, durante a qual perguntou sobre a saúde de sua mãe. Samina assegurou a sua irmã que chegaria à casa dos pais no dia de Santo Estevão, 26 de dezembro de 2014. Ansiosa para participar das celebrações natalinas da família em Essex, essa conversa sublinhou o compromisso de Samina com sua família e seu entusiasmo em estar com eles durante a temporada festiva. No entanto, seu inexplicável desaparecimento após essa conversa deixou sua família profundamente preocupada. O que foi ainda mais inquietante
foi o fato de que Samina até enviou mensagens de texto a seus amigos desejando-lhes um Feliz Natal, mas depois, de repente, parou de responder. Muito estranho, amigos. O abrupto cessar da comunicação, junto com a não realização da visita planejada por Samina, aumentou a angústia em torno de seu desaparecimento. Isso levou a família de Samina a alertar a polícia no dia 26 de dezembro de 2014. A investigação se desenrolou rapidamente, e as autoridades estavam fazendo todo o possível para chegar ao fundo do crime. A mídia, tanto local quanto social, mobilizou a comunidade, amplificando os esforços de busca para localizá-la. Um relatório de pessoa desaparecida foi apresentado, levando as autoridades a intervir e unir-se à busca. A polícia conversou com os colegas de trabalho de Samina, na Costco de Coventry, que forneceram um detalhe crucial. Um vendedor informou à polícia que a última vez que a viu foi saindo da loja por volta das 4 da tarde, no dia 24 de dezembro. Foi a última vez que ela foi vista com vida. As imagens de vigilância proporcionaram um vislumbre dos últimos movimentos conhecidos de Samina, saindo de seu local de trabalho, comprando champanhe e partindo em seu carro. Apesar dessas pistas visuais, sua localização exata ainda era um mistério. O Departamento de Polícia de West Midlands recorreu a AOS dados das torres de telefonia móvel, utilizando-os para aproximar a localização de Samina. No dia 30 de dezembro de 2014, os investigadores rastrearam os movimentos de Samina até Leicester, precisamente na residência de David Cooper, irmão de Roger, na véspera de Natal às 5 da tarde. Ao mesmo tempo, os registros telefônicos de Roger mostravam que ele também estava na área. Parecia improvável que fosse coincidência que ambos estivessem lá ao mesmo tempo, o que levantou perguntas sobre por que estavam juntos naquele lugar. À medida que a investigação se tornava mais complicada, eles queriam saber com quem Samina iria se encontrar na véspera de Natal. Sua atenção voltou-se para Roger Cooper, a pessoa com quem ela supostamente passaria a noite interrogado no dia 1º de janeiro de 2015. Agora ele era a pessoa em que os investigadores estavam focando sua atenção. Enquanto interrogavam Roger para obter detalhes, novas informações surgiram. Lembram como o último sinal do celular de Samina levou à localização de David Cooper? Os investigadores consideraram entrevistar David Cooper ao mesmo tempo. Enquanto investigavam a possível implicação de David Cooper, os investigadores não puderam ignorar uma pergunta persistente. Se Samina e Roger já haviam reservado quartos de hotel, por que estavam na casa de David? Essa camada adicional de mistério intensificou as suspeitas em torno do caso. Antes de nos aprofundarmos mais na história, entender os antecedentes dos irmãos Cooper torna-se importante. Suas vidas e conexões podem ser essenciais para entender o mistério que envolve o caso de Samina. Comecemos com o encontro de Natal de Samina, Roger Cooper. Roger nasceu em Leicester por volta de 1973 e destacou-se como gerente no armazém da Costco em Birmingham. Ele era admirado por sua liderança. No entanto, além desse papel público, Roger levava uma vida secreta conhecida por poucos. Mantinha múltiplos relacionamentos, incluindo um com Samina Imam e outro com uma funcionária não identificada da Costco. Ele também mantinha um relacionamento de longo prazo com sua parceira, Mira Shavda. E, surpreendentemente, Samina não sabia de seu compromisso de longa data. Essa realidade oculta expôs um lado mais complicado e problemático de Roger, do qual ninguém tinha conhecimento. A fachada cuidadosamente construída de Roger começou a desmoronar quando Samina descobriu a chocante verdade. Ao saber através de um colega de trabalho sobre os outros relacionamentos de Roger, sua confiança foi destruída, pois revelou uma rede de enganos e relacionamentos ocultos. Agora, voltando nossa atenção ao irmão de Roger, David Cooper, de 39 anos, que acrescentou uma reviravolta surpreendente ao mistério em desenvolvimento. David, um ex-soldado, administrava um café e trabalhava como porteiro. Intrigantemente, o último sinal do celular de Samina levou os investigadores ao endereço de David, estendia-se além da família. Eles compartilhavam uma relação muito próxima. Os irmãos compartilhavam um amor mútuo por Star Wars, frequentemente utilizando frases crípticas dos filmes para se comunicar, seja referindo-se ao lore dos filmes ou a eventos de suas vidas diárias. Dito isso, aqui é onde surge o verdadeiro quebra-cabeça. David tinha alguma conexão com Samina? Essas perguntas pairavam sobre a investigação,
lançando uma sombra de incerteza sobre os laços entre Samina, Roger e agora seu irmão David. Agora, vejamos a dinâmica do relacionamento. Roger estava apenas usando-a. À primeira vista, Roger e Samina pareciam ser apenas mais um casal compartilhando risadas, segredos e o que parecia ser um afeto genuíno. Sua conexão estava cheia de brincadeiras divertidas e momentos carinhosos, uma fachada que escondia a sombria realidade por baixo da superfície. Mal sabia Samina que era apenas mais uma mulher na vida de Roger. Apesar de seu compromisso de longa data com sua parceira Mira, Roger encontrava conforto em momentos clandestinos com Samina, ou pelo menos era isso que Samina acreditava. Inicialmente, ela não sabia que ele tinha um terceiro relacionamento com outra mulher na mesma loja. Seu relacionamento estava envolto em segredo devido às rígidas políticas da empresa contra relacionamentos no local de trabalho. No entanto, seu vínculo se fortaleceu, desfocando as linhas entre o certo e o errado, até que Samina se viu irremediavelmente envolvida. Ela via um futuro com Roger, uma vida pacífica juntos, mas havia um problema. Ele já estava envolvido em múltiplos relacionamentos. Apesar dos sinais de alerta, Samina agarrava-se à esperança de que Roger deixaria sua família por ela. À medida que seu relacionamento se aprofundava, o desespero de Samina por uma vida estável intensificava-se. Ela confrontou Roger e deu-lhe um ultimato no final de 2014: divorciar-se de sua esposa ou perdê-la para sempre. A fachada de seu relacionamento perfeito quebrou-se quando Samina descobriu a infidelidade de Roger. Outro amor oculto nas sombras de seu local de trabalho. Enfurecida e traída, ela ameaçou revelar o caso dele à sua esposa e ao empregador. Roger, habilidoso na manipulação, conseguiu acalmar a ira de Samina, convencendo-a de sua lealdade e prometendo-lhe que pediria o divórcio após as festas. Ele também lhe disse que partiriam na véspera de Natal para uma estadia de 2 noites. Foi no início dessa infeliz viagem que Samina desapareceu. Agora, mergulhando na investigação, a polícia tinha seus olhos firmemente fixados em Roger Cooper e também se perguntava sobre a implicação de seu irmão David. No dia 4 de janeiro de 2015, o carro de Samina foi encontrado em Luton, aproximadamente a 104 quilômetros de Coventry. Faltavam sua bolsa, suas malas e os objetos que ela carregava. A ausência de impressões digitais fez com que os investigadores suspeitassem, mas havia outro detalhe interessante. O banco do motorista estava ajustado para alguém mais alto que Samina, possivelmente mais de 1,80 m. Isso sugeria que outra pessoa havia usado o carro após sua ida às compras. As provas adicionais encontradas pela polícia apontavam suas suspeitas para os irmãos, incluindo múltiplas coincidências nos registros de reconhecimento automático de placas que seguiam seus veículos entre Coventry e Leicester. Uma garrafa de Bellini comprada pela senhorita Imam na véspera de Natal em Coventry foi descoberta na geladeira da casa de David. Como Roger era o encontro de Samina, a presença da garrafa na casa de David levanta a questão de como ela terminou lá. Esses detalhes complicaram a investigação. Durante a investigação, os irmãos David e Roger negaram firmemente qualquer envolvimento no crime, mas suas mensagens de texto contavam uma história diferente. Eles usavam frases crípticas dos filmes de Star Wars para se comunicar secretamente, como "A Estrela da Morte está completa" e "Mantenham-se no alvo", e "Vader é esperado". Uma mensagem em francês particularmente desconcertante que se traduz em algo como "Não há ponto, não há pontuação, a oportunidade foi fechada", uma oportunidade fechada ou uma chance perdida. Os detetives interpretaram as mensagens de Star Wars como uma alusão ao sequestro e assassinato de Samina. Enquanto a maioria de seus intercâmbios parecia girar em torno de Star Wars, outro detalhe preocupante chamou a atenção. O histórico de compras no eBay de David Cooper mostrava que recentemente ele havia adquirido clorofórmio, uma substância conhecida por seu uso para deixar as pessoas inconscientes, mas que também pode ser letal em doses maiores. Junto com o carro desaparecido de Samina e os vários detalhes intrigantes, a trama se complicou. Depois que todas as pistas e provas circunstanciais apontaram para os irmãos Cooper, eles foram presos no dia 7 de janeiro de 2014, sob suspeita de assassinato e levados para interrogatório. Durante o interrogatório dos irmãos Cooper, surgiram disparidades sutis, mas cruciais, em seus relatos.
Roger Cooper apresentou um relato detalhado e emocionalmente carregado de seu último encontro com Samina, um nível de detalhe e emoção que a polícia considerou excessivo. Quando foi a última vez que você teve notícias dela? Não. Recebi uma mensagem de texto. Foi a última vez que ouvi sua voz. Posso lê-lo se quiser? Sim, se puder. Estou furiosa. Vou para onde realmente me querem. O que você acha que ela quis dizer com isso na mensagem de texto? Suponho que ela foi a Birmingham para ver um de seus amigos. Por outro lado, Dave Cooper adotou uma postura diferente, afirmando que não conhecia realmente Samina Imam. David, evidentemente o propósito de hoje é falar com você em relação à investigação de uma pessoa desaparecida. Ok. Uma senhora sob o nome de Samina Imam. Você a conhece? Vi a foto que você tem. Sim. Não conheço seu nome. Era ela na foto que eu tenho, inaudível. Sim. Tenho muitas fotos que... inaudível. Ok, certo. Você já a conheceu? Estou familiarizado. Encontrei-me com ela 2 vezes, vocês já sabem disso. Você a conhecia pelo nome? Não, nunca soube seu nome, não. Você a conhecia por outro nome? Não. Não? Pode me dizer o que sabe sobre ela? Trabalha com meu irmão. Sim. E sei que... censurado. Sim. É a melhor forma de dizer? Eles estavam em um relacionamento. Não iria tão longe. Por que não iria mais longe? Porque ele estava em um relacionamento com sua namorada? Também sim. Entendo corretamente que você a conheceu em 2 ocasiões? Sim. Quando foi a primeira? Não sei qual foi a primeira. Eu a vi no armazém onde ele trabalhava. Qual? Costco Coventry. Quando fui ver meu irmão uma vez. Sim. E ela se foi. Sim, você falou com ela? Não, porque o que estavam fazendo não estava no radar. Sim. E você estava ciente disso naquele momento? Provavelmente teria estado, então isso deve ter sido a 2ª vez. Ele a levou para almoçar no restaurante. Sim. Você sabia que ele a via antes de ir ao restaurante? Não. Então essa foi a primeira vez que você a viu ou ouviu falar sobre ela? Ele poderia ter mencionado, não é a pessoa mais leal. Poderia haver um par de mulheres das quais ele falou, mas não teria colocado rostos nos nomes. Então não diria que foi ela da qual ouvi, mas foi a mais vulnerável dos dois. Os investigadores aumentaram a pressão sobre ele. Essa abordagem estratégica, quando aplicada de maneira eficaz, pode produzir resultados significativos, especialmente quando a pessoa sob escrutínio não está ciente da declaração de seu suposto cúmplice. Embora inicialmente tenha tentado enganá-los, a polícia descobriu o que realmente aconteceu naquela fatídica véspera de Natal. Samina partiu com Roger, acreditando que estavam indo para o hotel Malmaison, em Birmingham. Sem que Samina soubesse, Roger estava secretamente desviando sua viagem para longe de Birmingham, em direção a um local oculto em Leicester, a residência do irmão de Roger, David Cooper. Ao chegar à casa de David em Hughenden Drive, por volta das 5 da tarde do dia 24 de dezembro, Samina, inconsciente de sua próxima tragédia, recebeu alegremente o irmão de Roger, com genuína cordialidade. Em um movimento repentino e aterrorizante, Roger e David atacaram Samina. O ataque foi horrível. As pernas de Samina tremiam de medo enquanto ela suplicava por ajuda. Ela lutou contra eles, mas David cobriu sua boca e nariz com um pano embebido em clorofórmio, silenciando seus gritos até que ela não pudesse mais respirar. Samina desmaiou por volta das 6h25 da tarde. Seus esforços foram em vão contra a força esmagadora. Após o ato atroz, Roger voltou para Coventry, planejando passar a véspera de Natal com sua família. Ele deixou o corpo e o carro com David. Levaria mais tempo para os detetives descobrirem o que exatamente ele fez com eles. Surpreendentemente, David confessou ter ajudado seu irmão no horrendo ato de assassinar Samina. Peguei o clorofórmio, coloquei em uma toalha e... coloquei no rosto dela, sentei nas pernas dela e... Ela levantou os braços e eu peguei os braços dela e os abaixei à força. E eu estava tipo, só mais um par de respirações. Ela não acordou. Os detetives descobriram que Samina faleceu tragicamente devido à toxicidade do clorofórmio. No histórico de compras no eBay de David, encontraram provas convincentes de uma compra de 200 mililitros de clorofórmio por 12 libras, embora ele tenha afirmado que nunca chegou.
mais investigações revelaram os movimentos de David, buscando o BMW de Samina em Coventry no dia seguinte ao Natal e depois abandonando-o em Luton. Tudo bem, isso é fácil. Peguei a bolsa dela, as chaves estavam lá e pensei, ótimo. Movi o carro de volta para Coventry e ninguém soube. Estranhamente, há um aspecto sobre o qual se falou muito. Minha mãe alugou um carro para mim e alugamos uma van para me mudar. Nós dois nos mudamos ao mesmo tempo. Mas quando a devolvi, deixei... perto de uma área residencial, perto de onde meu irmão trabalha. Meu irmão trabalha na Costco. O resto da minha história é mover o carro, porque não podia deixá-lo em Coventry, porque estava muito perto de Roger. Então, ao dirigir seu carro de volta para Coventry, dirigi muito e usei rotas diferentes a cada vez. Acelerei na rodovia, chamei a atenção da polícia. Poderia dar mais detalhes, mas foi um completo pesadelo e a deixei na cabine. David também mencionou como meticulosamente limpou o veículo para eliminar quaisquer impressões digitais ou DNA, cobrindo meticulosamente seus rastros. Mais tarde, ele revelou como tentou ocultar o corpo sem vida de Samina. Então volto para casa e tenho que esconder essa coisa. Desculpe, não vou me referir a isso de outra forma. O ato impiedoso de matar alguém e depois referir-se a essa pessoa como essa coisa diz muito sobre a falta de empatia e respeito do perpetrador pela vida humana. Tal ato revela um nível perturbador de desumanização, onde a vítima foi despojada de sua individualidade e reduzida a um simples objeto. Na minha casa tem uma capa de saco de dormir. Eu tenho sem o saco de dormir. Bem, coloquei na capa. Essa linguagem distante e impiedosa sugere que o ato de matar não apenas carecia de remorso, mas possivelmente estava motivado por um ódio profundo ou animosidade em relação à vítima. A linguagem desumanizante serve para distanciar ainda mais o perpetrador da gravidade de suas ações, facilitando-lhe justificar e racionalizar seu comportamento. Conheço um cara e ele tem uma van. Eu o chamei de um cartão SIM descartável. Eles pegaram? Então alguém veio no Natal? Sim, no Natal ele tirou de mim. Então você o chamou de um cartão SIM descartável? Sim, não sei o que aconteceu depois. Acho que está enterrado na floresta. A contínua recusa de David em revelar a localização do corpo de Samina lança uma longa sombra de suspeita sobre ele. Suas histórias fabricadas sobre que outros levaram o corpo só geraram mais perguntas. As histórias fabricadas parecem ser uma tentativa desesperada de se distanciar do crime e desviar a suspeita. Esse comportamento é característico de pessoas que têm algo a esconder, alimentando ainda mais as chamas da dúvida sobre sua inocência. Não sou de Leicester, não conheço Leicester, por isso estava dirigindo por todos os lados. Mas acho que ele disse algo sobre Swethan Woods. Mas nunca ouvi falar de Swethan Woods, não sei onde fica. Embora David inicialmente tenha enganado as autoridades sobre o paradeiro de Samina, surgiu uma peça crucial de evidência que levou à descoberta da verdade. Um amigo de David, motivado por sua prisão, apresentou-se e revelou que David lhe havia confiado um jogo de chaves, incluindo uma que pertencia a um galpão que ele possuía em Leicester. A polícia, agindo rapidamente com essa informação, desceu ao galpão levando consigo a esperança e a determinação. No dia 16 de janeiro de 2015, o silêncio que cercava o desaparecimento de Samina foi quebrado, deixando corações partidos. Ao chegar ao galpão de David, uma cena inquietante os recebeu. Uma folha de plástico estava amontoada no chão, com um monte suspeito de terra por baixo. Pegadas frescas e claras marcavam a área circundante. À medida que cavavam cuidadosamente o solo, a crua realidade foi revelada. O corpo de Samina Imam foi encontrado em um galpão de propriedade de David Cooper. Uma estrutura aparentemente comum que agora estava no centro de uma perturbadora descoberta. Dizia muito sobre o estado mental do perpetrador. Era um forte contraste com o planejamento meticuloso, que parecia evidente nas etapas iniciais do crime. A pressa e a falta de um ocultamento adequado sugeriam que seu foco estava apenas no ato em si, sem pensar muito em evitar a detecção ou garantir um encobrimento bem-sucedido. Essa tentativa fracassada levou-os à sua perdição e expôs a verdade à luz da justiça. O mais perturbador foi que o corpo de Samina foi encontrado envolto em filme plástico e uma capa de saco de dormir que pertencia a David Cooper, servindo como evidência concreta de sua participação nesse trágico crime.
Acrescentando ao sombrio panorama, havia um letreiro pendurado no galpão com uma mensagem direta: "Não me provoque, estou ficando sem lugares para esconder os corpos." A investigação da polícia de West Midlands foi decidida e minuciosa. Seguiram cada pista cuidadosamente, sem deixar pedra sobre pedra, e reconstruíram os eventos que levaram à tragédia de Samina. O que tornou esse pesadelo particularmente inquietante não foi apenas a descoberta dos restos de Samina, mas que o letreiro, concebido como uma piada, tornou-se uma confissão arrepiante que revelava a escuridão que espreitava sob superfícies comuns. Era como se o perpetrador desafiasse a própria força policial. Os exames post-mortem confirmaram que a trabalhadora de uma loja com sede em Cardiff encontrou seu fim devido ao clorofórmio. Além disso, uma mistura peculiar de elementos metálicos, antimônio, estanho, mercúrio e arsênico, provavelmente foi administrada a Samina Imam em forma líquida. Durante o julgamento de 8 semanas, a inquietante verdade veio à tona. Roger Cooper, cuidadosamente, planejou silenciar Samina Imam durante meses, temendo que ela revelasse seu caso. Os irmãos, Roger, de 41 anos, e David Cooper, de 39, mantiveram-se compostos durante seu julgamento, evitando o contato visual, enquanto o júri os declarava culpados por unanimidade no Tribunal da Coroa de Birmingham. Então, no dia 20 de outubro de 2015, durante o julgamento, Roger fez uma surpreendente confissão, revelando que uma mensagem aparentemente enigmática, "Vader é esperado", era, na verdade, uma referência codificada à senhorita Imam. Ele afirmou que fazia parte de um esforço de vigilância para determinar se ela estava envolvida com alguém mais. Mas a verdade era que a primeira tentativa dos irmãos de machucar Samina Imam aconteceu muito antes, em dezembro, no Premier Inn de Soil Hill. Samina era uma cliente habitual e planejava passar a noite lá após uma festa de Natal. Sob o pretexto de uma surpresa, Roger havia instruído Samina a encontrá-lo no hotel, afirmando que havia reservado um quarto para eles. No entanto, a surpresa era uma mentira. Nenhum quarto havia sido reservado, e Roger não tinha planos de estar lá. Enquanto isso, David, o irmão de Roger, espreitava em um carro alugado no estacionamento do hotel, preparado para sequestrar Samina. Para comunicar o plano, os irmãos basearam-se em mensagens crípticas codificadas em referências de Star Wars, como Estrela da Morte Completa, e mantenha-se no alvo, mantenha-se no alvo. O táxi parou bem na entrada, o que não deu a David a oportunidade de se aproximar de Samina. O plano falhou, e Samina entrou no hotel sem problemas. Frustrado, David enviou uma mensagem ao seu irmão em francês mal escrito, que se traduzia como: "Não faz sentido, não há pontuação. A janela de oportunidade está fechada." Samina, com apenas 34 anos e uma das amantes de Roger, foi posteriormente submetida no dia 24 de dezembro de 2014 na casa de David Cooper a uma morte trágica por clorofórmio. Apesar de sua fachada tranquila e de seu planejamento, a justiça alcançou os irmãos. Presos sob suspeita uma semana antes de o corpo de Samina ser descoberto, eles não puderam escapar da verdade revelada pelas provas post-mortem. Sua prisão e subsequente condenação pelo juiz Thomas, no dia 21 de outubro de 2015, levaram a uma sentença de prisão perpétua para cada um, com um mínimo de 30 anos de tempo na prisão. Ao sentenciar os irmãos Cooper, o juiz Thomas disse: "AOS, irmãos, que o uso de veneno em um caso como esse demonstra uma intenção impiedosa de matar, sem se importar com as consequências." Eles trabalharam juntos, lado a lado, no planejamento e execução do assassinato de uma jovem alegre e animada, brutalmente traída por um homem que ela amava e por seu irmão. A oficial principal da investigação, DCI Caroline Marsh, compartilhou suas opiniões sobre este caso fora do tribunal. Ela disse: "Eu diria que este é o crime mais impiedoso que já investiguei. A maioria dos assassinatos que ocorrem são eventos espontâneos motivados pela raiva ou ciúmes, enquanto, neste caso, descobrimos semanas e semanas de planejamento para matar Samina e uma causa de morte realmente incomum. Raramente vemos homicídios com clorofórmio. É um mistério para a investigação porque David Cooper faria algo assim por seu irmão, um ato extremo, matar uma mulher que mal conhecia. Suas mensagens crípticas e seu planejamento meticuloso fracassaram diante da justiça, garantindo que passarão todos os seus próximos natais atrás das grades, cumprindo seu merecido castigo."
A angústia de perder Samina em circunstâncias tão cruéis foi esmagadora para a família. A declaração emitida pelo irmão mais novo de Samina, Imran Imam, refletiu o profundo impacto de sua perda. Ele lamentou não apenas a perda de sua irmã, mas também a ausência de sua orientação e apoio durante tempos difíceis. Imran expressou o tormento de imaginar os últimos momentos de Samina e a dor de não poder mais eram constantes, com gatilhos cotidianos para sua memória que intensificavam sua dor. Isso tornou ainda mais difícil aceitar sua perda. Os sentimentos da família refletiram um senso coletivo de choque, tristeza e medo, enquanto lutavam com a realidade da morte prematura e trágica de Samina, deixando um vazio irreparável em suas vidas. Ao fechar este capítulo sobre a trágica história de Samina Imam, é impossível não ser tocado pelo puro sem sentido de tudo isso. Roger teve inúmeras oportunidades para evitar esse caminho irreversível. Ele poderia ter escolhido a honestidade, a transparência, ou até mesmo simplesmente encerrar o relacionamento. Em vez disso, ele e seu irmão embarcaram em um curso calculado e cruel de ação que resultou na perda de uma vida vibrante. Este caso é um claro exemplo das devastadoras consequências que podem ser desencadeadas quando priorizamos os desejos pessoais sobre a decência humana básica. Que sirva como uma história de advertência que nos inste a escolher a compaixão e a integridade sobre a conveniência e o interesse próprio. Que a memória de Samina nos inspire a manter os valores de honestidade, respeito e responsabilidade, assegurando que mais nunca ocorra uma tragédia semelhante a outra alma inocente. Chegando a este ponto, você já viu este outro crime? Eu não perderia.